Olá pessoal, tudo bem? Sou Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas e trago a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra de nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando escritoras e escritores para dar a sua visão particular de alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios nesse canal. Convidamos todas e todos a conhecê-los. Nossa convidada hoje é Vanessa Vascotto. Vanessa é escritora, jornalista e atriz. Autora dos romances Terra Dentro, publicado pela Reformatório em 2020, Água Fria e Areia, publicado pela Lamparina em 2018, e da newsletter Ensaios sobre o Ensaio, veiculada no Substack desde 2025. Vanessa experimenta a escrita entre a literatura e a dramaturgia, o real e o surreal, a prosa e a poesia. Publicou poemas e contos nas revistas Pessoa, Filos e Vício Velho. Nasceu em Chapecó, Santa Catarina, em 1983 e mora em São Paulo. A obra que debateremos hoje é A Cabeça do Santo, da escritora brasileira Socorro Acioli. Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido, que ele vai encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso do sertão do Ceará. Ao chegar àquela cidade quase fantasma, ele encontra abrigo num lugar curioso, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param por aí. Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor. Seu primeiro contato na cidade será com Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele ainda irá se apaixonar por uma misteriosa voz que se destaca entre as tantas outras que ecoam na cabeça do santo. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer te ter aqui no nosso projeto e... Enfim, tem algumas perguntas para você. Tá Sinta-se tranquila, tá Sim. bem? Para mim, a coisa que mais chama atenção nesse livro da Socorro são os traços mágicos que nós encontramos neles, né? Então, as mulheres da família de Samuel, elas sabem a data de quando eu vou morrer, e ele mesmo tem essa capacidade de ouvir as preces dirigidas a Santo Antônio, né? Porém, quando a gente fala do realismo mágico, né, existe o polo do real também, né? E que aqui parece que é bastante forte, né? Então, a gente tem temas sociais como pobreza, a corrupção, a ausência do poder público, a questão dos religiosos, da maneira como a religião ela acontece concretamente, né? Bom, porém, parece que em nenhum momento a Socorro ela dá um tom de denúncia para isso, né? Não existe essa coisa, digamos assim, panfletária, né? Parece que ela nos convida a debater esse tema de uma forma leve e engraçada, né? E não acho que isso seja menos eficaz por conta disso, né? O que você acha dessa avaliação da obra? Fernando, antes de te responder, queria agradecer pelo convite. Acompanho muito pela Fátima, por você, por acompanhar também as redes do clube, as iniciativas de vocês, e assim, é muito bonito ver a dedicação e a devoção que vocês trazem para esse projeto. Então, me sinto muito honrada de estar aqui, muito feliz de participar.
Então, tem, claro, né, o livro, ele traz essa coisa da magia, do insólito, né, muito forte, como você já citou essas duas passagens, né, as mulheres da família do Samuel, que é o protagonista, sabem quando vão morrer. A própria avó dele depois, né, se torna que você, né, durante o livro você acha que ela é uma presença material ali, e daqui a pouco ela não é. É, então, assim, a Socorro, né, depois eu não conhecia muito a história da Socorro em relação a esse livro. Depois que eu fui ver que ela fez oficina com o Gabriel Garcia Marques, que puxa vida, né? É o nome do realismo mágico, então, assim, tem essa. Acho que não poderia ser diferente, né? A toada do livro em relação aos ganchos que ela traria de realismo fantástico. E eu acho que ela tem, claro, ela não perde a realidade da coisa cruel, árida, né? É um cenário muito difícil, de muita pobreza, é miserável, a cidade está em decadência, o coitado do Samuel está andando há 16 dias num sol escaldante, acabou de perder a mãe, vai chegar nessa cidade para encontrar o pai que ele abomina, não conhece, né? Então tem tudo isso, tem a cidade em decadência por conta de toda essa ausência do poder público, que inclusive tem um interesse diferente à bonança da cidade. É, mas a Socorro realmente ela trata isso de um jeito muito leve, muito, muito leve. E, claro, não tem esse tom de denúncia, mas você pega ali pelo contexto. Acho que a gente cria uma empatia com esses personagens de um jeito tal, e ela consegue nos colocar ali como se a gente fosse um mosquitinho daquilo tudo para presenciar todas essas situações de pobreza, enfim, que ela não precisaria falar assim, olha gente, que absurdo isso aqui, hein? Meu Deus do céu, olha aqui, ó, esse prefeito que, olha que corrupção. Ela nem usa essas palavras, né? Assim, tipo, ela descreve. Eu acho que ela é muito econômica e certeira nas descrições que ela faz das situações, dos personagens, das relações entre eles, de modo que a gente consegue entender e aprender essa realidade sem que fique sendo apontado toda hora os problemas de Candeia, os problemas, né, de todos os moradores e tudo mais. Então eu acho, e para isso ela tem uma linguagem muito lapidada, sabe? Eu acho ela muito econômica mesmo nas descrições que ela faz, mas ela vai no ponto, assim, dá para ver que tem um trabalho muito grande de concisão das ideias, de concisão do cenário, na forma como ela vai colocar. Eu acho isso muito interessante porque eu faço isso de um modo muito diferente do dela, assim. E me fascina muito a simplicidade do texto dela, assim, do texto dela, da maneira como ela, não da maneira como ela fez, porque acredito que tenha sido uma labuta muito grande para chegar nesse resultado final, mas são eu acho que ela não tem muito malabarismo linguístico, assim, sabe? Tipo, de encontrar e trazer recursos de fora da estrutura, de fora da narrativa. As coisas se amarram dentro da narrativa. Isso é muito legal de ver. E tem esse tom de humor Tem, também, é né? engraçado, é É. engraçado. Quando ele chega à cabeça do santo e ele encontra, esqueci o nome O Francisco? o Francisco. Eu ia falar do Chicó dele. Porque tem essa coisa, um pouco tem. de esse clima suassunesco, assim, né? Tem bastante. E eles, inclusive, formam essa duplinha ali que me remeteu muito ao Chicó e o Zé Grilo. O João Grilo. O João Grilo. Então, é muito engraçado o encontro dos dois, assim, eu acho, ela tem uma coisa que vai para o humor, mas também não é uma coisa escrachada, assim, é gracioso, acho o livro todo muito gracioso. Você se lembrou do Samuel, né, que é o personagem central, né, dessa obra, do nosso protagonista, e uma coisa que me chama muito a atenção é que ele não é exatamente um herói. Né? Digamos assim, não é um exemplo do personagem virtuoso
digamos assim. Ele chega lá para matar o pai, né? Exatamente, chega para matar o pai, né? Chantageia sim, o Francisco, sim, né? Exato. E também faz uma associação para o crime, né? Super, né? Ele tira uma vantagem absurda desse dom que ele recebeu, um dom misterioso que ele recebeu. Mas assim, ao mesmo tempo, né, a pessoa que lê, eu pelo menos tive essa impressão, né, quando a gente debateu no clube, isso apareceu muito também, as pessoas elas empatizam com ele, Super. né? E eu gostaria que você comentasse um pouco esse fato, né? Como que você vê essa proposta da criação e desenvolvimento desses anti-heróis como personagens centrais de uma narrativa? O anti-herói, ele sempre aparece em algum momento, mas assim, como personagem central, parece que na literatura brasileira ele não é assim tão comum, né? Pelo menos não recentemente. Você acredita que esse tipo de construção de personagem, ele tem um bom potencial de enredos? Eu acho que sim. Eu acho que trazer essas várias dimensões de um mesmo personagem, eu acho que é uma das melhores maneiras de aproximar a gente do personagem, porque a gente se reconhece no bom e se reconhece no ruim, e eu acho que a Socorro faz uma coisa muito legal no livro, que é ela ela conta a história do Samuel, e você entende perfeitamente tudo, assim, você entende as razões do Samuel. Então, talvez eu, na situação do Samuel, teria tomado o mesmo caminho. Eu não faria diferente. Então, eu acho que sim, acho que cria uma identificação com a gente muito grande, assim. E quem não faria, sabe? Quem não faria, dado ali as circunstâncias, dado a pobreza em que ele está, uma situação miserável realmente, né? Como que ele não vai pensar em como é que ele pode tirar proveito disso, né? Então, sei lá, eu acho que traz luz e sombra pro personagem, e eu acho isso muito. Eu acho que é o que a literatura pode fazer de melhor, assim, na criação de personagem, é trazer todas as dimensões possíveis de um personagem, para que também não fique um personagem chapado, né? Então, assim, ele é só bom, ele é só vítima, ele é só, enfim. Então, eu acho que sim, é eficaz, e eu acho que é uma melhor forma de nos conectar aos personagens. E eu não sei se foi exatamente a tua leitura também, mas assim, não é uma coisa que parece que grita pra você, né? O fato dele ser um anti-herói. Eu acho que agora a gente sente isso, né? Mas... E assim, eu não tinha pensado nele desse modo até você colocar agora. Eu juro, não pensei nele como um anti-herói. Eu acho que assim, na leitura que eu fiz, a primeira leitura que eu fiz, sem debater o texto com ninguém, assim, o Samuel é uma vítima. Então, e aí essa discussão, gerar essa discussão é muito legal, o papel, né, de uma boa história. Sim, sim. Então, sei lá, eu acho o livro muito feliz nesse sentido, porque ele dá uma dimensão muito aprofundada. E acho que, salvo engano, é o primeiro romance dela. Se eu não me engano, sim, eu acho que sim. Eu li alguma coisa, eu li um pouco sobre ela e eu acho que é mesmo, mas também vi que ela demorou um tempão, né, para escrever. Ela teve a ideia, levou para a oficina com o Gabo, né? E aí voltou e acho que ainda levou mais uns 7 anos, talvez, salvo engano. E aí saiu o livro. Então, assim, parece uma história simples, né? E quando você lê e fala assim, nossa, ela só sentou aqui e contou uma história. Mas assim, não, né? A gente sabe que não é assim. É um pouco como o balé, né? Você vê toda a leveza e acha que é tranquilo até você descobrir como é que é o treinamento, né? Delas, né? Exato. Então, assim, dá pra ver, tanto nessa economia que ela tem, né, em relação aos fatos, você vê que não tem sobra. E ela também não coloca nada levianamente, e eu acho ela muito. Ela não dá ponto sem nó. Assim, se alguma coisa aparece aqui no livro, ela vai retomar. E eu acho ela muito, muito feliz nas imagens que ela escolhe para retomar depois. E até uma coisa que, durante a leitura, ele se envolve tanto nessa coisa de ouvir as
preces das mulheres e de fazer todo o rolê, daí depois com o Francisco, né, de ganhar dinheiro com isso, que até uma hora eu falei assim, gente, mas e o pai? Ele esqueceu, ele esqueceu que ele queria ir matar o pai, cadê esse pai? Mas assim, então, até essa bolha que se forma no meio do livro em relação a isso é uma suspensão calculada, porque quando volta a história do pai, já volta entregando quem é esse pai. Sim, E aí tem outra história, né? Aí começa a história do pai, quem é o pai, por que que aquele M tá na estátua, enfim, e aí as coisas começam a se conectar. Então, assim, eu acho que é muito arquitetado. É bonito isso, né? Você vê uma obra final, você vê o bordado é muito bonito, mas você vira do avesso e você fala, pô, o avesso também É, né? é Na legal, boa né? alfaiataria, o verso está impecável, né? Parece que é o caso, né? Então eu acho que sim, parece que é o caso. Existe uma máxima, digamos assim, um preceito, um princípio, não sei como que a gente pode chamar, né? Uhum. Na escrita criativa, que sempre, quer dizer, sempre, muitas vezes se coloca pro personagem central duas situações. Uhum. Então, ele busca aquilo que ele quer, que ele deseja, mas muitas vezes nessa busca ele vai encontrar aquilo que ele precisa. Uhum. Né? Uhum. Existe uma tensão entre o desejo e a necessidade. Né? E aqui nessa obra, o Samuel ele tem esse desejo de vingança, Uhum. né? Contra o pai dele. Né? Mas no final, a gente percebe que o que realmente fazia falta para ele, o que era realmente a necessidade dele, né? Era reconstruir esses laços afetivos e familiares, Uhum. né? Que se perderam com o falecimento da mãe dele. Né? Quando você, e é uma pergunta para você mesmo, Vanessa, enquanto escritora, né? Quando você constrói um personagem central, um protagonista, você costuma ter isso em mente, essa contradição em mente? E quais são os traços que você considera mais importantes quando você constrói essa personagem central das suas narrativas? Ai, Fernando. Assim, quando eu começo a criar, pegando, né, o meu primeiro romance, que é o Água Fria, depois o Terra Dentro, e eu tô com outro já finalizado, aguardando publicação, nos três, assim, o personagem apareceu primeiro enquanto imagem, e depois ele foi se desenvolvendo à medida que eu ia escrevendo. Então, assim, eu não pensei em nenhum dos meus personagens com essa clareza, assim, tendo em mente eu não fiz um planejamento do personagem, eu fui conhecendo o personagem à medida que eu fui escrevendo. Claro, depois você escreve um tanto e aí você conhece o personagem e aí você vai entendendo o que ele precisa, o que ele quer, o que ele precisa, o conflito começa a ficar mais claro. Quando você coloca ele em movimento. Isso, né? eu preciso ver o personagem no papel, eu acho, que para começar a entender do que eu tô falando. Eu acho que a escrita é um maior exercício de autoconhecimento, autodescoberta para mim, assim. Então, e o papel me é muito generoso nesse sentido, porque vai revelar ali o que eu quero e o que eu preciso. Entendi. E aí os personagens eu acho que vêm um pouco na rasteira da minha descoberta em relação à história, a eles, a mim mesma. Então, assim, eu acho que eu gostaria de ter algo mais desenhado para o personagem, mas eu acho que o valioso para mim do exercício da escrita é realmente descobrir enquanto eu faço. Para mim, o processo é a coisa mais mágica que tem. Se fosse, assim, eu ouvi, não me lembro o nome da autora, que eu vi outro dia comentando que se fosse possível ela vendia o processo e não o livro, mas é que a gente tem que ter um produto, né?
Mas esse processo de encontrar os caminhos, de encontrar o X da personagem, de ver por onde ela está indo, de testar caminhos para ela, né, para os personagens, eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa do. E a gente nem entrou ainda na questão da voz narrativa, né? Porque muitas vezes eu já vi muitos escritores comentando isso, né? Não, eu penso primeiro numa voz, Não, eu encontro uma voz e aí depois eu penso em personagem e penso em enredo, né? é muito particular, o processo criativo para cada autor é diferente, assim. Então, assim, o que me motiva no Água Fria, eu partir de uma história que eu escutei e que eu queria contar. Falei, nossa, então assim, e tanto Água Fria quanto Terra Dentro, eles partiram de fato, vieram desse jeito. Pessoas que me contaram uma história maravilhosa, que eu falei, eu quero que todo mundo saiba essa história. Então, assim. Ela encomendou, né, o teu romance, né? Falou, escreve. Exato! Eu falei, nossa, que coisa. E assim, o Terra Dentro, por exemplo, ele veio na voz da pessoa que me contou. Embora sejam 3 vozes e depois eu fui desenvolvendo as outras 2 em relação a essa primeira, mas veio nessa voz primeiro. Então, o que vem primeiro, né? No que a gente pensa quando começa a escrever? Eu só sei que eu tenho que escrever. E assim, muitas vezes esse meu próximo romance, ele surgiu, assim, eu preciso escrever sobre o teatro. Eu preciso escrever sobre isso. A personagem veio depois, a situação veio depois, mas assim, eu tenho um tema que eu queria tratar, e isso foi completamente diferente do Terra Dentro, que eu só queria contar essa história e desenvolver essa história para que todo mundo soubesse que isso daqui existiu. Esse romance novo é completamente diferente, foi outro processo, foi muito mais longo, assim, muito mais longo, foi uma perturbação mental, até está sendo ainda. Então, assim, cada história é uma história, cada personagem surge de uma maneira, a depender do que a história, sei lá, do que a gente quer ou precisa, sabe? E tem essa coisa da inquietação também, né? Parece que se a gente estivesse tranquilo, sossegado no nosso canto, com tudo resolvido, a gente não escreveria. Né? Parece que tem que ter alguma coisa tirando a gente do sossego. No final das contas, assim, a gente fala de conflito na literatura. As histórias, na verdade, elas são interessantes porque elas têm o centro de tudo é um conflito que você precisa resolver. E se a gente não está em conflito, no mínimo, com o mundo, fica muito difícil. Aí você não realmente vai deitar na rede, vai pensar na vida, vai fazer outra coisa. Mas assim, eu acho que para quem tem essa inquietação em relação ao universo e tudo mais, eu acho que é uma boa maneira de começar a exercitar, responder algumas coisas, sabe? Escrever. Eu tenho uma avaliação sobre essa obra, não sei se ela é canônica e também não sei o que você acha dela. Jamais mas assim... saberei, porque eu não sou muito inteirada do cânone, mas vamos lá. Eu acredito que dá pra gente classificar essa obra como um romance picaresco, né? No seguinte sentido, a gente tem o Samuel, eu acho que a gente está falando bastante do Samuel porque realmente é uma obra muito centrada nele, né? Sim, ele é o protagonista e tudo gira em torno dele mesmo. Parece até quase um estudo de personagem, digamos assim, né? Bom, o Samuel é esse personagem oriundo de uma classe social mais baixa, né? Que ele, entre aspas, ele vence usando de sua astúcia e também da capacidade de conquistar aliados, né? Esse aspecto gregário dele, né? E aí o enredo é uma série de peripécias que vão culminar nesse grande golpe dele, digamos assim. E aí a gente tem outros autores que no Brasil eles produziram romances que acredito que dê pra gente classificar nesse aspecto, né? Inclusive um dos primeiros romances, né, que apareceram no Brasil, o Memórias de um Sargento de Milícia, do Manuel Antônio de Almeida, é muito esse formato, digamos assim, dessa forma. E aí a gente tem, claro, autores mais recentes, como Jorge Amado e o Ariano Suassuna, né? Não por acaso esses dois aqui são nordestinos também, né? Você acredita que essa forma de fazer humor, em que a gente vai valorizar esses personagens populares, seria uma maneira, de se contrapor a uma tendência atual
que é pequena, mas persistente, de propagar preconceitos disfarçados com humor. O que eu quero dizer com isso? Para ser mais preciso, assim, eu acho que não tanto na literatura, né? Mas assim, a gente vê em outras artes narrativas, digamos assim, né? No stand-up, por exemplo, muitas vezes a gente vê um humor que ele não... Ele tem explora muito mais preconceitos do que, de fato, utiliza as situações a favor do seu próprio personagem, né? Que é a ideia do romance picaresco, né? Mas parece que isso não aparece tanto na literatura contemporânea. Eu acho que a gente tem uma carência de humor relativamente grande na literatura contemporânea. E a minha pergunta é, será que, assim, esse formato de romance, ele é uma alternativa para a gente conseguir fazer humor sem explorar preconceitos, mas também fazer humor, e não só fazer os romances sisudos que deixam, que puxam a gente para baixo, digamos assim. Ai, que complexo, Fernando. Essa pergunta foi complicada, né? Olha, eu acho que, para falar especificamente da Cabeça do Santo, eu acho que tem uma coisa que orienta o humor dentro do enredo do livro, que é a empatia que como você colocou na sua questão anterior, assim, ela não tem preconceito ela não tem preconceito com os seus personagens. Ela não tem medo de colocar uma realidade que é como por exemplo, uma coisa, né? O Samuel, dentro da Cabeça do Santo, ele não escuta homens, ele escuta mulheres fazendo prece para encontrar o grande amor da vida delas, né? E ela coloca até numa passagem do livro que mulher solteira é mandacaru sem flor. Né? Esse é um pensamento regional, local, muito próprio desse cenário que ela constrói. Eu poderia olhar para isso e torcer o nariz, falar assim, que machismo. Duvido que não exista um homem, não né, tem fazendo homem que reza para amor, sabe? Mas assim, não assim, ela tem um respeito muito grande pelo contexto, assim, não dá para exigir uma outra mentalidade desse lugar, dessas pessoas e tudo mais. Então, assim, ela não tem medo, não tem preconceito com seus personagens, e eu acho que ela constrói de uma maneira que a gente tenha muita empatia e consiga, então, por isso, achar graça. Então é muito diferente de você construir o humor pelo preconceito, não é? Então eu acho que, sei lá, a chave... você comentou várias coisas na sua questão, na sua pergunta, né? A gente tem uma carência de humor na literatura contemporânea brasileira? Eu acho que sim, acho que tem muito mais cenários dramáticos de denúncia, pautas, né, sociais importantes que aparecem aí na ficção, especialmente. Eu não sei, assim, eu fico pensando muitas vezes que isso não é tanto uma questão da literatura, mas uma questão mais social e de mercado, sabe? Do porquê que isso não aparece tanto, do porquê que... Enfim, assim, eu não sei, eu não tenho isso muito elaborado, assim, para trazer uma tese aqui para você, mas eu acho que que passa um pouco por isso, assim, sabe? Da gente ter muito mais um problema social em relação à leitura, a valorização de quem escreve e tudo mais, né? Do que é escrito. Enfim, não sei, até me perdi aqui, porque a cabeça tá assim, tentando conectar as coisas, mas enfim, eu acho que no caso do Cabeça de Santo, eu acho que isso é muito construído em função da empatia, e acho que por isso que não fica preconceituoso e consegue ser engraçado no fim das contas. E é curioso porque, assim, o humor, ele não é necessariamente um gênero, né? Ele é um tom, né? Sim, você pode usar ele
N gêneros, Uhum, né? sim, sim. A gente estava até comentando aqui antes, né, do teatro, né? Eu vi uma peça do Chekhov, né? O Jardim das Cerejeiras? Uhum, Não, a Gaivota, uhum. perdão. A Gaivota que era com clown. Ah, que ótimo. Né? Uhum. Então, assim, tudo bem que o Chekhov ele tem o seu humor, etc. Mas assim, eu tenho um pouco a impressão de que você consegue tratar qualquer tema com humor, né? Uhum. Mas às vezes eu tenho a impressão também que normalmente quem faz humor faz sempre um formato mais breve, né? Então, agora a gente recentemente perdeu o Luiz Fernando Veríssimo, que até tinha Uhum. romances, mas Uhum. que era muito forte na crônica, né? Sim. No, nos contos, né? E outros humoristas que a gente tem, eu pelo menos desconheço um romance, né? O de Vivier, por exemplo. Eu não sei se ele tem um romance, né? Quem? O Ah, Gregório o de Gregório, Vivier. aham, aham. Pois é. É, não tem. Não sei, eu acho que não tem. Fica o Não nosso sei. apelo, né? Para as pessoas Gente, vamos escreverem, aqui, né? pois é, se esforçar aí para encontrar graça, deixar. E assim, eu acho que o humor tem esse desafio mesmo, assim, de você conseguir fazer engraçada sem humilhar alguém, sem, né, depreciar alguém ou uma situação. Então, assim, tá, é desafiador, mas eu acho que o convite. Ou então aquela coisa, né? Acho que o Philip Roth, ele, na verdade, toda a tradição judaica, né? Assim, se você quer humilhar alguém, se humilhe, né? Normalmente dá Sim, umas boas pois histórias. é, dá pra se usar, né, nesse A sentido. autodepreciação é uma boa Exato. Ai, ferramenta, né? maravilhosa. Acho importante a gente se dar a devida desimportância. Exatamente. O, Van, o seu romance, Terra Dentro, tem um paralelo com essa obra da Socorro Racioli. Uhum, Alguns, né? Ambos se ambientam numa região rural, né? E pouco povoada. E também lidam com questões familiares. E embora esse tema seja um dos mais recorrentes na literatura brasileira e, claro, na literatura mundial também, né? Com bastante frequência, a estruturação dessa história ela se dá nos eixos verticais. Então, é o conflito dos filhos ou do filho, da filha, com o pai ou a mãe, ou uhum, ambos, né? uhum. No sentido de entre gerações. Mas não é tão comum numa situação horizontal, entre Irmãos. os irmãos, Uhum. né? E eu queria que você falasse um pouco de como foi o processo de criação do Terra Dentro, né? Lançado pela Reformatória. Teu último romance, Foi isso. tirando o que O que tá tá para ser vindo. publicado, que você pode comentar um pouquinho também Tá para a bem. gente, né? E queria que também, né, ao falar do seu processo, você também falasse um pouco do papel que os escritos de outros contemporâneos, aí, brasileiros ou estrangeiros, eles têm também, como que eles impactam na sua própria produção. Tá. Eu achei muito curioso, porque quando eu escolhi falar da Cabeça do Santo, eu, assim, eu não fiz imediatamente uma relação com o cenário do Terra Dentro, sei lá, nem me passou pela cabeça que eu fosse encontrar algo, essa aridez que eu também, né, trago no Terra Dentro. O Terra Dentro, ele surge, primeiro como uma peça de teatro, e aí eu acho que tem que ter uma adaptação da Cabeça do Santo, Por né? favor, né? Nossa, gente, por favor. Cadê onde é que apela ali? Por favor. É... A gente vai assistir se tiver, né? ok, A vai. gente vai A assistir, gente então vai tá aí o lá. incentivo, né? Espero que a gente seja convidado para a premiere, Claro, já claro. que a gente fez esse apelo aqui. Então surgiu como uma peça de teatro. Eu estava no núcleo de dramaturgia do SESI. E aí, assim, o Terra Dentro, ele tem três vozes, né? São três irmãos que narram uma história, um conflito que se deu nessa terra onde eles vivem, É e a cada Rita, a um... Mirna E e o o Mosquito. mosquito. Sim. E eles narram esse conflito. Mas eu comecei, como eu falei, né? Eu ouvi essa história de uma pessoa que no livro eu traduzi como a Rita, não tem muito a ver com a figura original que me Ela pode ficar contou. tranquila, Ela né? pode ficar super tranquila. Ela sabe quem ela é. Foi muito fofo, inclusive, quando ela leu. Então eu tinha só a voz da Rita, eu tinha só uma imagem. Então, assim,
livro começou por uma imagem que agora eu tô lembrando, olha só que coisa interessante. Eu encenei essa imagem no teatro com o Antunes alguns anos antes. E ela nunca saiu da minha cabeça. A imagem era. Vai ficar estranho agora, mas era uma mulher sentada numa cadeira de balanço, amamentando um gato, e essa cadeira de balanço não balança. Essa era a imagem. E depois eu comecei, eu não colei automaticamente essa imagem à história dessa moça que me contou a história que está no Terra Dentro, mas ela foi muito orientada, a forma do livro, o tom da narrativa, sombrio, essa coisa que parada no tempo, é um pouco algo entre animalesco e, sei lá, uma coisa insólita também. E aí aí eu desenvolvi primeiro a Rita, entendi que essa imagem seria o tom do livro. E aí depois comecei a escrever a Rita, a história que essa moça tinha me contado, que era esse conflito. Então são duas famílias que moram numa região agrícola, eles plantam batatas, e aí tem uma paixão proibida, e aí o conflito gira em torno disso, né? Deles resolverem essa... Tem um lavoura arcaica e assim... Super! Então, geralmente as pessoas associam Terra Dentro, eles me falam de Guimarães Rosa, que, claro... Só gente pequena, né? Pois é, assim, não, mas assim, é uma coisa que parece que quando você faz alguma coisa regionalista, você tá indo automaticamente para Guimarães, assim. E eu não pensei em Guimarães, né? O máximo respeito, mas assim, eu não pensei. E se fosse para apontar um contemporâneo, né, que me pega mesmo, assim, especialmente pela forma de narrar, é o Raduan. Raduan. Eu acho que faz mais sentido o Raduan do que o Guimarães, aí no Pois caso. é, e aí tem. E outra influência também, o Faulkner. Sim. E com o Som e a Fúria. E então, assim, para mim, eu tava trafegando entre esses dois, né? Não contemporâneo, né? Claro, Faulkner, mas essas foram as duas guias, assim, sabe? Tipo, ó, tô olhando para eles, tá? E claro, a Maura Lopes Cansado, que é a epígrafe, até uma citação, né? A partir de um escrito dela, que é A Realidade é a Pedra. E eu fiquei muito encantada com o modo da Maura narrar, assim, a loucura. Porque a Rita tem, né, uma das personagens tem essa coisa com o devaneio, e que é uma coisa que a Maura traz muito, né? E... Então foi isso. Ai, falei. Sei lá, falei tudo. Respondeu a pergunta. Mas enfim, é que quando, né, começa a falar, vem tanta coisa na cabeça. E é isso. E o Terra Dentro ele é um experimento estético, assim, em relação à linguagem. Eu honro o teatro com ele. Não, eu espero, acho que não perdi o teatro nele. Eu acho que ele é bem cênico. Pelo menos quem me dá retorno de leitura me traz pontos que para mim era importante que fosse percebido. Então tem muita coisa do som, eu também sou muito arquiteta da palavra, assim, então eu vou lapidando até encontrar a sonoridade, eu preciso escutar uma música saindo dessa frase. Então, assim, tem uma coisa estética muito importante para mim no Terra Dentro. E o novo romance, para quem que a gente deve mandar e-mail pedindo para adiantar? É pro Nocelli também? Ou... Não, assim, ele ainda tá. Eu tenho até dificuldade de falar um pouco dele, sabe? Porque ele tá, assim, muito em mim ainda. Tá. Nossa, Mas você já mandou ele pros editores ou ainda não? sim, já tá. Tá. Então só... Então tô só esperando. E tô, assim, digerindo um pouco. Ele tá saindo da minha mão. Entendi. É uma coisa que é um processinho ainda pra... Não sei, tem um luto, né? Quando você termina um livro. Eu também fiquei 7 anos com esse na mão. Então... Ai, é um momento delicado, assim, de entrega. Bom, um dia a criança tem que
que vir ao mundo, né? Pois é, e eu tô muito ansiosa para isso. O Terra Dentro é de 2020, então faz um tempo que eu não publico, né, assim, um livro. Tô escrevendo em tempo real, tô escrevendo um livro em tempo real no Substack, né? E que vai ser o meu próximo livro. Então, por isso, ensaio sobre ensaio. Mas, assim, eu tô bem ansiosa para colocar um outro livro Tem em a... circulação. Eu tenho esse comichão também. Precisa. Então, pois é. O seu é de quando? 2021. Ah, Tá, logo depois, então, pois é. Vamos ver, vamos ver. Bom, Vanessa, eu gostaria de te agradecer muito pela Ai, conversa. Foi muito muito legal. obrigada, eu gostei muito. A gente estava um pouco nervoso antes, mas acho que Né, rolou você me legal, né? tacou cada pergunta aqui, sei lá eu. Acho que eu espero que tenha dado Tá tudo vendo? certo. Agora todas as entrevistas vão ser tranquilas com você, porque Exato. você... Olha aqui, ó. Bom, muito obrigado a você. Obrigada eu. Fique à vontade para se despedir também das pessoas. Enfim, Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, Fernando, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo papo. É sempre muito legal falar do livro dos outros, dos nossos também, mas assim, de histórias que com as quais a gente se conectou, e eu me conectei muito com a história da Cabeça do Santo. Então foi muito, muito legal ouvir falar sobre ele. Muito muito obrigado. obrigada mesmo. Bom, quero aproveitar também e agradecer a vocês que assistiram até o final do vídeo. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que gostam de ler e escrever, e assistam os outros vídeos também. E participem dos encontros do Clube de Ficcionistas também, né? No nosso Instagram a gente tem todo o calendário. Em breve a gente vai divulgar a lista dos livros de 2026 também. Ano 7 Olha do só. clube já. Muito bem, um setênio. É Pois importante. já tem uma virada de Isso, é hora idade de aí, dar né? de pensar, de ver os novos caminhos que se abrem por aí. Pois é. Bom, muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal.